Olá, vim falar um pouco do impacto na economia mundial em relação ao Covid-19 na China. O impacto que a crise do coronavírus terá na economia chinesa ainda está por ser conhecido, mas os números preliminares publicados nos últimos dias revelam um quadro sombrio, que também deve afetar fortemente outros países. O Escritório Nacional de Estatísticas da China registrou quedas recordes na produção industrial, varejos e atacados, varejo e investimentos em ativos fixos que, somados a outros índices, antecipam um colapso em várias frentes econômicas. Segundo especialistas, os dados revelam a escala dos danos causados pelo novo coronavírus e vão aumentar os temores de uma recessão global. Os números foram divulgados no mesmo dia em que as mortes relacionadas à Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, fora da China, excederam as registradas no país asiático. Os dados também coincidiram com o corte promovido pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, na taxa de juros americana, à medida que os mercados de ações continuam em queda livre em todo o mundo. O epicentro do surto de coronavírus se mudou para a Europa, sendo Itália e Espanha os dois países mais afetados, quase 80 mil casos no total e mais de 6 mil mortes nos dois países, segundo dados até 20 de março. De sábado para domingo foram registradas quase 800 mortes na Itália, local onde mais morreram pessoas no mundo, 4.825 quedas recordes. Nos 2 primeiros meses de 2020, 3 indicadores econômicos da China registraram quedas de 2 dígitos com recordes históricos, conforme divulgado pelo Escritório Nacional de Estatísticas na segunda-feira, 16/3. A produção industrial que mede as atividades de manufatura, mineração e serviços públicos caiu 13,5% no comparativo anual, a primeira contratação desde janeiro de 1990. Analistas esperam uma queda de 3% nesse indicador. As vendas do varejo, um indicador-chave do estado de consumo na segunda economia mundial, caíram 20,5% em relação ao ano anterior, o maior declínio da série histórica. O mercado falava em queda de 4%. Já os investimentos em ativos lixos despresas com itens que incluem infraestrutura, propriedades, máquinas e equipamentos caíram 24,5% no período, outra redução recorde e 6 vezes mais do que analistas previam. Esses dados são da empresa de pesquisa Trivium. A economia chinesa operava com de sua produção normal até 16 de março. As restrições à atividade industrial, resolvidas em sua maioria, a grande preocupação agora para as empresas é a demanda fraca, afirmou a consultoria. Desde o início desta crise, uma coisa ficou clara para os economistas. A proliferação da Covid-19 afeta os dois lados da economia, a cadeia de suprimentos e a demanda. O fornecimento de bens e serviços é afetado porque a fábrica e escritórios fecham as portas. Como resultado, a produção cai. E, ao mesmo tempo, a demanda também diminui, porque os consumidores ficam em casa e param de gastar. Controlado. Apesar dos dados ruins, as autoridades chinesas insistiram que as consequências econômicas da pandemia são controláveis as de curto prazo. O governo anunciou que tomará medidas de estímulo para amortecer o golpe, de acordo com o comunicado do Escritório Nacional de Estatística. A mídia oficial citou o otimismo de especialistas da recuperação econômica nos próximos meses, entre eles Lian Hong, economista-chefe da China International Capital Corporation. Lá indicou ao Global Times, jornal oficial do governo, que se a situação continuar sem complicações, a China é capaz de alcançar um crescimento anual de 6% do PIB, Produto Interno Bruto. No ano passado, a economia chinesa cresceu 6,1%, sua menor taxa em 3 décadas.
Porém, o governo insistiu que, apesar da pandemia, seus objetivos de desenvolvimento econômico e social podem ser alcançados deste ano. O governo do presidente Xi Jinping normalmente divulga suas metas anuais como o PIB ou a inflação do mês de março, durante a sessão anual da Assembleia Popular Nacional. O evento, porém, foi adiado devido ao surto de coronavírus. Uma nova data ainda deve ser marcada. As previsões de economistas independentes, no entanto, são radicalmente opostas às do governo. Segundo o analista Julian Evan Pitcher, da consultoria britânica Capital Economics, a redução chinesa da produção industrial e de serviços sugere que o crescimento médio do PIB, na verdade, foi negativo em 13% dos primeiros dois meses do ano. Isso seria sem precedentes na história econômica moderna da China. A última contratação do PIB foi em 1976, diz Pitcher. Apesar dos esforços do governo para redirecionar o país para um modelo mais baseado na demanda doméstica, a China continua a ter uma forte dependência de demanda externa, de modo que a situação em outros países afeta bastante sua economia, porque as exportações diminuem. Embora as condições em todo o país devem melhorar gradualmente nos próximos meses, afirma Pitcher, a crescente interrupção global do coronavírus reduzirá o ritmo da recuperação. As estimativas de diferentes agências foram ajustadas à medida que o vírus se espalhava. As últimas previsões de bancos como o ONG colocam o crescimento do PIB chinês em 4,8% para este ano, o que já seria o menor índice em 3 décadas. No lado da oferta, a queda da atividade econômica chinesa já causou consequências. As restrições afetaram as cadeias de valor de grandes empresas, como a fabricante de veículos Nissan ou Jaguar Land Rover, por exemplo. Essa última afirmou que precisou transportar autopeças em malas, porque algumas fábricas ficaram sem suprimentos. Do lado da demanda, setores como o turismo estão sendo tremendamente afetados após restrições no transporte de pessoas e o cancelamento de grandes eventos. A consultoria McKinsey calcula com dados de 16 de março que o PIB global poderá diminuir consideravelmente em 2020. A McKinsey diferencia 2 cenários, um que há uma recuperação rápida, no qual se comprova que o vírus é sazonal e os governos têm as ferramentas para detê-lo, ou uma desaceleração global, na qual o coronavírus não seja algo sazonal e os países tenham de manter medidas de prevenção de contágio, mesmo que controlem a pandemia, como no caso da China. No caso da América Latina, por exemplo, a empresa calcula que no primeiro cenário as estimativas de crescimento irão cair apenas 0,5%. Já no segundo, as previsões de crescimento que o PIB global poderá diminuir consideravelmente em 2020. A McKinsey diferencia 2 cenários, um que há uma recuperação rápida, no qual se comprova que o vírus é sazonal e os governos têm as ferramentas para detê-lo, ou uma desaceleração global, na qual o coronavírus não seja algo sazonal e os países tenham de manter medidas de prevenção de contágio, mesmo que controlem a pandemia, como no caso da China. No caso da América Latina, por exemplo, a empresa calcula que no primeiro cenário as estimativas de crescimento irão cair apenas 0,5%. Já no segundo, as previsões de crescimento serão reduzidas em 38%. Países que dependem da venda de matérias-primas, como o Brasil, estão numa situação delicada, alertou a UNCTAD. Os países em desenvolvimento, fortemente endividados, particularmente os exportadores de commodities, enfrentam uma ameaça excepcional devido ao menor retorno das exportações atrelado a um dólar mais forte, alertou Richard, diretor da Divisão de Estratégias de Globalização e Desenvolvimento. Aumentar a conscientização sobre o impacto econômico dessa crise é um dos motivos que podem ter levado a China a publicar seus números ruins este mês, segundo especialistas como Alicia Garcia Orrero, economista-chefe do Banco Natis da Ásia-Pacífico. Uma importante razão pela qual a China pode ter divulgado números tão ruins, além de ajudar a obter a curva em V de recuperação, alertar o mundo sobre quanto a situação pode ser ruim e pressionar o Banco Central americano e outros governos a reagir ao desaquecimento da demanda global, observou ela no Twitter. Em 1952, após o movimento guerrilheiro camponês, instalou-se o regime socialista.
Com isso, a China ela passou a ser uma república popular da economia planificada. Em seguida, no ano de 1960, passou a se relacionar com a União Soviética, a fim de se industrializar. No entanto, na mesma década, deixou de lado a atividade industrial, voltando-se para a agricultura. A partir de 1970, houve retomada para as atividades industriais, com grandes investimentos em novas tecnologias, incrementos turísticos e a abertura do comércio exterior. Sua principal fonte de energia é o carvão, porém tem contado com instalações de fontes limpas, como a hidráulica, como a eólica e a nuclear. Infelizmente, o país não possui condições de solos que permite desenvolver plantação de espécies próprias para a produção de biocombustíveis sem afetar de algum modo a produção agrícola de alimentos. Bom, a China ela também é um país populoso, é o mais populoso do mundo no caso, né? Porque ocupa grande parte da força global de trabalho. Sendo assim, as indústrias se aproveitam da mão de obra barata para uma grande produção, pelo fato de entidades fiscalizadoras, no caso os sindicatos e os governos, agirem com um descaso perante a população. Bom, atualmente a China é uma potência mundial em relação econômica, relação política e a relação militar, registrando uma média de 9% no PIB, que é o Produto Interno Bruto, nos anos 80, e ela chegou a oferecer incentivos para as indústrias estrangeiras. Suas exportações saltaram 3,6 bilhões de dólares para mais de 250 bilhões de dólares em 2004.